Bom dia, então, a todos. Nós teremos hoje uma apresentação da nossa residente do segundo ano, a Laís Chaves, sobre linfoma não Hodgkin, mas especificamente falando da visão geral, perfil genético e molecular dos linfomas B. Então, Laís, por favor. Olá, bom dia. Dá para me ouvir bem? Sim, Laís, por favor. Vamos lá. Vamos fazer hoje uma abordagem geral sobre os linfomas não Hodgkin, especificamente os linfomas B, mas nós vamos nos concentrar na aula mais sobre as atualizações de perfil genético e molecular, algumas especificidades muito novas, atualizações e alguns temas que estão sendo estudados bem recentemente, certo? Qualquer dúvida, qualquer comentário, podem perguntar, a gente comenta, dá para a gente comentar assim durante a aula, porque é uma aula um pouquinho mais densa. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper sem problema, certo? O artigo que a gente se baseou foi essa revisão, publicada agora em 2020, começo de 2024, que trata especificamente dessas atualizações. Foi publicada na Hematology Reports. Assim, é uma revisão que passa uma visão geral dos linfomas não Hodgkin e depois entra basicamente na genética molecular. Super interessante. Bom, como eu sei que tem residentes de clínica, internos, eu vou abordar alguns conceitos básicos para a gente compreender o que vai vir pela frente. Primeiro que os linfomas não Hodgkin, né, os de células B, são doença linfoproliferativa clonal. Os linfomas não Hodgkin, eles podem ser de origem B, T e de células natural killer. Os mais comuns são de linfócitos B, variando ali de 80% a 85% dos casos. Mas também tem linfócitos T, 15% a 20% dos casos, e mais raramente de origem de células natural killer. O diagnóstico ele é feito através de biópsia, normalmente excisional, né, do linfonodo, da linfonodomegalia, linfonodo que tiver mais fácil acesso. É importante que seja pelo menos uma biópsia incisional, se for uma grande massa, ou excisional, se for só uma linfonodomegalia, para a gente avaliar corretamente os critérios morfológicos e imunohistoquímicos do linfoma. Isso vai fazer total diferença para o prognóstico, para o correto diagnóstico e tratamento do paciente. A PAF não seria, né, a punção aspirativa de agulha fina, o exame de primeira escolha para o diagnóstico, porque não impede a gente de caracterizar morfologicamente de forma adequada e também limita o perfil imunohistoquímico desses linfomas, certo? Quando eu não tenho linfonodomegalia de localização fácil, quando é muito difícil para a biópsia, mas eu tenho células do linfoma circulantes na corrente sanguínea, os aspirados, a morfologia do aspirado do sangue periférico e da medula, a imunofenotipagem e a imunohistoquímica da biópsia de medula óssea podem ajudar bastante nesses casos. Mas, assim, não são a maioria, né? E aí, assim, hoje em dia, amplamente estudado as características prognósticas através de análise citogenética, que engloba o cariótipo e o FISH, e a análise molecular, que engloba o PCR, e o sequenciamento de nova geração, o NGS, que são importantíssimos hoje em dia. Não dá mais para dissociar a nossa condução clínica dos casos de linfomas, leucemias e outras neoplasias hematológicas sem esse tipo de avaliação para determinar prognóstico, para escolher o melhor tratamento, e assim, para dar realmente um segmento clínico adequado para os nossos pacientes. Então, realmente faz parte da nossa rotina atualmente, e é nisso que a gente vai focar um pouquinho mais nessa aula de hoje. Quando a gente pensa em classificar os linfomas não Hodgkin de células B, eles são classificados em grupos que se assemelham conforme seu subtipo. E esses subtipos, eles são associados ao estágio de maturação e diferenciação da célula B, que determina grau de agressividade do linfoma, comportamento clínico, e que vão nos nortear nas indicações de tratamento. É muito difícil falar, acho que é impossível falar dos linfomas não Hodgkin, sem falar da biologia, sem falar dos seus estágios de maturação e desenvolvimento. É importante a gente entender, porque senão a gente não consegue acompanhar e compreender
toda a fisiopatologia da doença. A base do diagnóstico patológico envolve a morfologia, os padrões de expressão dos marcadores de diferenciação, né, os CDs de superfície, e a presença ou não do receptor de células B, que é o BCR. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas são imunoglobulinas de superfície que se conformam na conformação de um receptor de superfície que desencadeia várias reações de fosforilação, várias cascatas de reações que determinam o desenvolvimento, a proliferação, a apoptose de células B. Então, assim, é indissociável estudar o receptor de células B para poder entender o conceito de diferenciação e maturação das células B. Não tenho como entrar nessa aula e não abordar um pouquinho da ontogenia dos linfócitos B. A gente precisa entender como esses linfócitos B surgem, se diferenciam, como eles circulam pelo corpo, para a gente poder compreender a fisiopatologia dos diversos tipos de linfomas não Hodgkin de células B. Eu não vou detalhar a ontogenia dos linfócitos, mas eu vou trazer alguns tópicos que são importantes a gente relembrar para poder compreender algumas coisas que a gente vai discutir na aula daqui para frente, certo? Deixa eu só ver. Acho que dá para ver um apontador, né? Primeiro, toda a maturação, praticamente assim, grande parte da maturação dos linfócitos B acontece na medula óssea, certo? Os nossos precursores, primeiro começando de células imaturas, para depois os precursores das células B. Essa primeira diferenciação ocorre lá na medula óssea. E ocorre através de rearranjos de imunoglobulina de superfície. Primeiro eu tenho uma célula B completamente imatura, que vai acontecendo esses rearranjos e essas combinações e expressões de imunoglobulina de superfícies, primeiro de cadeia leve, depois de cadeia pesada, e ela começa a expressar essas cadeias e vai se desenvolvendo, vai se maturando, e aos poucos essas cadeias de superfície se transformam no receptor BCR, que vai desencadear várias vias de sinalização, como eu já falei. Esses rearranjos, aquele famoso rearranjo VDJ, né, que determina o rearranjo das cadeias leves e pesadas de imunoglobulina que vão ser expressas nas superfícies dos linfócitos B. Esses linfócitos vão ganhando diferenciação lá na medula. Primeiro são células imaturas, pré-B, para depois chegarem a desenvolver, a expressar imunoglobulinas de superfície, para depois chegarem a expressar o receptor BCR. E aí, dessa forma, eles saem da medula como linfócitos B naive, né, linfócitos B virgem, expressando normalmente IgM e IgD de superfície, certo? E nesse momento eles já têm o BCR, já tem o receptor. E aí eles continuam aqui nessa fase pós-medula, pré-centro germinativo, na corrente sanguínea, até chegar nos linfonodos, no baço, nos órgãos linfóides, para prosseguir a sua ativação, diferenciação celular, através da estimulação de antígenos. Né? Toda essa parte aqui, essa primeira parte, acontece lá na medula óssea, e toda essa segunda parte da maturação do linfócito B ocorre no sangue periférico, nos órgãos linfóides secundários, o baço e os linfonodos, certo? O linfócito B naive, expressando suas imunoglobulinas de superfície, ele caracteristicamente expressa o CD5, certo? E quando ele sai na medula, ele tem o CD10, perde o CD10 e começa a expressar o CD5. Nessa fase aqui, pré-centro germinativo, nessa área interfolicular, a grande maioria das neoplasias são linfoma de células do manto e a leucemia linfóide crônica ou linfoma linfocítico, né, que pode estar presente aqui, que tem o seu desenvolvimento nessa fase, com o linfócito B nesse nível de proliferação. Quando o linfócito B adentra o centro germinativo e vai prosseguir o seu processo de diferenciação através de estímulos de antígenos, de citocinas, enfim. Algumas neoplasias podem acontecer nessa fase. Tanto
com ele situado no centro germinativo quanto na zona do manto. Das neoplasias dos linfomas não Hodgkin mais comuns, aqui a gente tem o folicular, o Burkitt, que são primariamente centro germinativo mesmo, a grande maioria dos linfomas difusos de grandes células B e o linfoma de Hodgkin. Essa maturação ocorre aqui. Primeiro ele vai começar a maturação nos centroblastos até se transformar, vai ser a maturação de centroblastos até se transformar em centrócitos e que vão ser vão acontecer diversas mudanças nas imunoglobulinas de superfície e nos expressores de diferenciação dos linfócitos, certo? Eles vão sofrer algumas hipermutações somáticas, vão ganhar essas imunoglobulinas de superfície e vão continuar sua diferenciação, se transformando de centroblastos mais maturos para centrócitos. Caracteristicamente, nessa fase, eles ganham de novo o CD10, certo? E ganham também BCL6, ali na fase de centroblastos. E depois, na fase de centrócitos, ganham o BCL2, certo? É uma característica, uma generalidade. E aí, depois dessa fase de maturação, ocorre a fase pós-centro germinativo das neoplasias. E aí eu vou ter neoplasias mais indolentes, né? Que são os linfomas de zona marginal, ou o linfoplasmocítico. Também posso ter LLC e linfoma linfocítico nessa fase, e o mieloma. Aqui, para vocês entenderem melhor, deixa eu só tentar dar um zoom aqui, como funciona a distribuição do folículo, do folículo linfóide, do linfonodo. Só um minutinho. Ó, aqui seria o centro germinativo e a zona do manto, e no folículo secundário, no folículo ativado, certo? E aqui, esse aqui é um folículo esplênico. Aqui é representando onde seria a zona marginal, perifolicular, e aqui no folículo ativado a zona do manto e o centro germinativo, certo? Assim que funciona na arquitetura dos nossos órgãos linfóides. E aí, tentando mostrar um pouquinho mais representativamente para vocês os estágios de maturação do linfócito B. Primeiro, uma célula pro-B, que não expressa imunoglobulina de superfície, que não expressa o receptor BCR, isso aqui lá na medula, certo? Um progenitor do linfócito, um precursor, e o progenitor da célula B, progredindo, se maturando, ganhando CD19, CD10, e começando a expressar imunoglobulina de superfície num pré, né, num receptor BCR ainda imaturo. Depois começa a expressar IgM, depois IgM e IgD. É a partir desse momento que ele sai da medula, até aqui a fase de maturação medular. Nesse momento ele sai da medula, se transformando no linfócito B naive, que expressa imunoglobulina de superfície, certo? E é CD5 positivo, como eu tinha falado, que ainda vai ser exposto a antígenos que vão estimular a sua diferenciação lá nos órgãos linfóides. Primeiro ele passa por uma fase pré-centro germinativo, ainda no sangue periférico, até entrar no centro germinativo, se transformar de centroblasto para centrócito através de alguns estímulos, perdendo e ganhando alguns CDs e expressando diversas imunoglobulinas de superfície. A gente vai falar de cada uma conforme cada tipo de linfoma não Hodgkin. Isso aqui é mais para a gente ter uma visão geral e entender os subtipos desses linfomas e o comportamento que eles têm, principalmente com relação à agressividade. A RU tem uma classificação dos linfomas B, eu vou detalhar, mas assim, os linfomas B e os linfomas não Hodgkin T, dividindo nesses dois subtipos, e os linfomas B dividido em linfomas originários de células B precursoras e de células B maduras. Nós vamos nos ater principalmente às células B maduras, mas as células B precursoras, a gente tem a leucemia linfoblástica, né, e o linfoma linfoblástico B. E das células maduras, a gente tem os linfomas agressivos, certo? Que englobam basicamente
o linfoma difuso e os seus diversos subtipos, o linfoma de Burkitt, o linfoma de células do manto, principalmente que a gente vai abordar aqui, e temos os linfomas indolentes de célula B, principalmente folicular, certo? E vamos abordar alguns outros aqui dos linfomas indolentes também, tá certo? Mas só para vocês terem uma visão geral dessa classificação da RUM. Começando uma explanação sobre os linfomas indolentes de células B. Os linfomas indolentes são um grupo heterogêneo, porém que tem a característica da não agressividade. Eles são aproximadamente 50% de todos os linfomas, no geral. O mais comum é o linfoma folicular, ele mais ou menos 50%, metade de todos os indolentes. E os outros importantes também significativos são os linfomas linfocíticos pequenos e os linfomas da zona marginal. O mais comum da zona marginal é o MALT, o tecido linfóide associado à mucosa. Só sobre a frequência, né, realmente o mais frequente é o linfoma folicular, seguido do linfoma linfocítico, e dos MALT extranodais, né, da zona marginal extranodal, certo? São os mais comuns. A idade média do diagnóstico é uma idade mais avançada, em torno de 60 anos, é mais frequente no sexo masculino e na raça branca, e tem algumas particularidades dos linfomas indolentes. Por exemplo, o linfoma MALT gástrico primário, ele está associado à infecção por H. pylori. É uma infecção endêmica no norte da Itália, então é muito comum lá. Tem uma associação também com o vírus da hepatite B. Viu-se que existe uma prevalência de positividade para o HCV mais elevada naqueles doentes diagnosticados com linfoma de Hodgkin. E nesses casos do diagnóstico de linfomas indolentes e células B no paciente com hepatite C, eles podem responder ao tratamento antiviral, inclusive entrando em remissão. E existe também a associação de linfoma de zona marginal anexial ocular com infecção por clamídia, que também pode responder à antibiótico terapia. Falando um pouquinho da genética molecular dos linfomas indolentes, o linfoma folicular, muito frequentemente, a gente encontra a translocação do 14-18. E nos linfomas MALT, muito frequentemente, a gente encontra a translocação do 11-18. Essa translocação do 11-18 gera um gene de fusão, API2 MALT, que superexpressam a proteína antiapoptótica API2, ativam uma cascata de sinalização NF-kappa-beta. A gente vai ouvir muito falar dessa cascata de sinalização na aula, que depende de MALT1. Então, assim, aprimorar cada vez mais, descobrir cada vez mais, estudar a genética molecular, conhecer essas cascatas de sinalizações, nos ajudam a orientar os novos tratamentos, as novas propostas de tratamento, as novas propostas de estudo de tratamento, que tem como cerne, principalmente, esses achados de alterações de genética molecular. Outra coisa, né, uma coisa específica da genética molecular do linfoma linfoplasmocitário, ou macroglobulinemia de Waldenström, é a mutação pontual da L265P no gene MYD88. Ela é uma proteína de via de sinalização dependente do receptor Toll-like, outra via de sinalização muito importante desses linfomas, que gera um aumento da proliferação celular pela via de ativação do NF-kappa-beta, através da tirosina de Bruton quinase. Eu acho que vocês já ouviram falar, a gente tem utilizado cada vez mais os inibidores da Bruton quinase, ibrutinib, acalabrutinib, cada vez tem sido mais presente na nossa vida, e é importante a gente entender um pouquinho aonde se encontra a tirosina quinase de Bruton, onde é que ela participa e qual a importância de inibir essa tirosina. Mais na frente eu vou explicar bem direitinho, mas ela faz parte da cascata de sinalização ativada através da ativação do receptor BCR de células B, que é aquele receptor que eu falei mais no comecinho, que os linfócitos B adquirem ainda na maturação lá na medula óssea. Mais na frente eu vou falar mais um pouquinho sobre ela. A tricleucemia, que tem também uma mutação pontual no gene BRAF, que é um componente da tirosina quinase da via de sinalização da MAP quinase, que controla a proliferação celular, né, proliferação e diferenciação, e essa mutação desse gene pode ser um marcador diagnóstico diferencial, quando tem algumas certas dificuldades de diagnosticar a tricleucemia,
pode ser um alvo molecular de novas terapias direcionadas. Então, por isso a importância de a gente estar cada vez mais estudando e percebendo quais são as mutações mais frequentes em cada tipo de linfoma não-Hodgkin. O receptor BCR, que eu já tinha falado para vocês, ele determina algumas vias de sinalização que estão diretamente ligadas ao desenvolvimento, sobrevivência e proliferação dos linfócitos B normais, certo? Isso é importante porque mutações pontuais que ativam o BCR estão diretamente relacionadas à patogênese dos linfomas B, tanto dos linfomas indolentes quanto dos agressivos. E medicações direcionadas contra as proteínas quinases que atuam nessas vias de sinalização ativadas pelo receptor de células B, pelo BCR, podem mudar completamente o tratamento desses linfomas nos próximos anos. E aí é por isso a importância de estudar o receptor e as vias de sinalização BCR. Outra coisa que vem sendo muito estudada no contexto de genética molecular dos linfomas B é a importância do microambiente não neoplásico desses linfomas, né? A gente sabe que no burden da massa tumoral, na massa neoplásica, mais de 50% dela é de células normais ativadas pelas cascatas inflamatórias e citocinas inflamatórias envoltas na neoplasia. Então, mais de 50% da massa tumoral, ela na verdade tem um componente não neoplásico, ela tem um componente formado por linfócitos T e B, células dendríticas e macrófagos normais. E esse microambiente desempenha um papel na determinação da resposta ao tratamento. Então, é importante a gente avaliar a composição do microambiente tumoral de cada neoplasia dessa para a gente entender a composição, porque, por exemplo, dentro de uma mesma neoplasia, como a linfoma folicular, eu tenho tendências clínicas muito heterogêneas e isso pode ter tendências clínicas de resposta ou não a tratamento, de agressividade, de prognóstico, que podem mudar de acordo com a heterogeneidade da composição desse microambiente não neoplásico. E isso tem que ser objetivo de mais estudos, porque realmente pode ser um alvo importante de terapias, ou pelo menos, se não um alvo de terapias, mas uma forma da gente entender como vai se comportar aquele linfoma no nosso paciente. Agora, especificamente falando do linfoma folicular, o linfoma folicular é uma neoplasia de linfócitos bem indolente. Tem algumas anomalias no folículo neoplásico que ajudam a gente a pensar em linfoma folicular, como o monomorfismo, com redução da heterogeneidade morfológica das células do linfoma, né? Diminuição dos macrófagos centrofoliculares, classicamente tem essa perda do aspecto em céu estrelado no centro germinativo, que realmente diminui a quantidade de macrófagos centrofoliculares, desaparecimento parcial das células do manto e a perda da polarização e redução da atividade. Ele tem um Ki67 classicamente baixo. Sabidamente, o linfoma folicular é derivado lá no centro germinativo. Lembra que eu falei? Lá já dentro dos linfonodos, do baço, ocorre essa diferenciação lá no centro germinativo e é lá que surge o linfoma folicular. Então, classicamente, ele é um linfoma que expressa CD10, por ser lá no centro germinativo, mas caracteristicamente expressa CD19, CD20, CD79A. E por ser de centro germinativo, também pode expressar BCLD, BCL6, BCL2, mas classicamente é negativo para CD5, já que ele perderia esse CD5, né? Deixaria de ser o linfócito B naive e entrasse no centro germinativo, certo? E classicamente negativo também para a ciclina D1. Existe uma avaliação citológica do linfoma folicular dos componentes centroblástico / centrocítico. Lembra que eu falei que o centroblástico é um pouquinho mais imaturo do que os centrocíticos, e a gente avaliaria o grau histológico desse linfoma folicular para tentar entender qual seria o comportamento desse linfoma folicular. E aí, como é que é calculado esse grau histológico? É feita uma contagem absoluta do número de centroblastos presentes em 10 folículos neoplásicos por campo de grande ampliação, né? Cada folículo, a gente avaliaria cada folículo, contaria cada centroblasto, e aí, quantos centroblastos estariam presentes em 10 folículos, e aí avaliaria
o grau histológico do linfoma folicular. Grau 1, de 0 a 5, né, centroblastos. Grau 2, de 6 a 15. E grau 3, maior que 15. Sendo 3A com a presença de porção residual de centrócitos e 3B com a ausência desses centrócitos. O comportamento dos linfomas de grau histológico, linfoma folicular de grau histológico 3B, que não tem centrócitos, né, é semelhante aos linfomas agressivos e devem muitas vezes serem tratados como tal. É só um resumozinho aqui, ó, grau 1, 2 e 3A seria linfoma folicular de baixo grau. Alguns autores consideram ou não 3A, mas 1 e 2 com certeza. E grau 3 seria o mais agressivo, que seria realmente aquele tratado, às vezes até como um difuso de grandes células B. O linfoma linfocítico é histologicamente igual a LLC, né? Só que com apresentação nodal. Só para lembrar para vocês que o linfoma linfocítico ele pode estar presente tanto a maturação, né? O desenvolvimento dele pode ocorrer tanto pré-centro germinativo como pós-centro germinativo, certo? Só para vocês lembrarem disso. E aí, histologicamente, ele é igual a LLC, com a apresentação nodal. E na análise histológica, ele tem, do gânglio, né, linfático, ele tem um aspecto monomórfico, com proliferação desses pequenos linfócitos, e pode haver presença de pseudofolículos, contendo células de médio e grande porte. O índice mitótico é muito baixo, o Ki67 é muito baixo, o perfil imunofenotípico é característico com CD5, né, que pode ser pré-centro germinativo, CD10 negativo, classicamente não é centro germinativo, CD43, CD20 fraco, IgM de superfície idêntico a LLC, certo? Os linfomas de zona marginal, também fazem parte dos linfomas indolentes, eles podem ter localização esplênica, nodal ou extranodal, no caso do malte, e no caso do malte podem ser gástricos primários ou não gástricos. Aí aqui eu coloquei só a fotinha para a gente lembrar aqui de onde seria a zona, onde ficaria a zona marginal ali rodeando o centro germinativo e a zona do manto. É um perfil típico de CD5 negativo, CD10 negativo porque ele é pós-centro germinativo, CD20 clássico, né, de células B, ciclina D1 negativo, BCL2 negativo, CD103 negativo. Importante, gente, a negatividade de CD5 é importante para descartar a leucemia linfocítica crônica de células B ou linfoma de células do manto, certo? Uma diferenciação. E aí, entrando agora nos linfomas agressivos de células B, os linfomas agressivos têm diferentes tipos histológicos, mas todos caracteristicamente com curso clínico rápido, com a curta sobrevida, se não tratados de forma adequada ou se não responderem ao tratamento instituído. Eles tiveram maior incidência nos últimos 20 anos, bem maior que os linfomas indolentes, isso em parte associado ao aumento dos pacientes com estágios de imunodeficiência. Esses estágios de imunodeficiência, assim, falando rapidamente, mas eu não poderia deixar de citar, envolvem o HIV, que tem um risco 100 vezes maior de desenvolver linfomas B agressivos, pacientes pós-transplante de órgão sólido ou medula óssea, né, os PTLDs da Thaís, o EBV, que está associado ao linfoma de Burkitt, o herpes vírus 8, que está associado ao sarcoma de Kaposi, a doença de Castleman e o linfoma de efusão primária. Então, é importante, cada vez mais, pacientes imunossuprimidos estão no nosso dia a dia, na nossa rotina, e cada vez mais a gente vê esse tipo de linfoma associado a estágio de imunossupressão, então é importante a gente estar sempre ligado nessas características. Começando a falar do grande, queridinho, frequente linfoma difuso de grandes células B, é um linfoma agressivo mais comum realmente, é aproximadamente 30% de todos os linfomas. E a gente bem sabe na nossa prática clínica o quão heterogêneo é o linfoma difuso de grandes células B, né? Em todos os termos, em termos de morfologia, de fenótipo, de alterações genéticas, de prognóstico, de características clínicas, que inclusive direcionam diferentes tratamentos de primeira linha e de segundas e terceiras linhas e assim por diante. Ele tem um perfil imunohistoquímico caracteristicamente com presença de marcadores de células B, CD20 e CD19, positivo CD10
em 30% a 60% dos casos, e RF4-MUM1 em 35% a 65% dos casos, e muito importante, tema principal da nossa aula, 50% dos linfomas difusos de grandes células B superexpressam a proteína antiapoptótica BCL2. Essa superexpressão, vou explicar já para vocês a diferença da superexpressão para realmente a mutação, o maior... Esses pacientes com superexpressão do BCL2 teriam maior incidência de recidivas e menor resposta à terapia. Eu tenho alguns subtipos moleculares, né? São 3. Os subtipos, a célula B do centro germinativo, em que ocorre lá no centro germinativo, a célula B ativada, em que ocorre pós-centro germinativo, a BC que teria pior prognóstico, e a inclassificável. Dentro, né, a célula B, que tem desenvolvimento lá no centro germinativo, caracteristicamente ela vai ser CD10 positivo, BCL6 positivo, característico do centro germinativo, e a célula B ativada vão ter as características das células B periféricas, né, que vão positivar IRF4-MUM1, ativando a via NF-kappa-beta. E falando um pouquinho bem rapidinho das linfomas de células do manto, são originários linfócitos B naive, né, que estão presentes lá no sangue periférico, então eles são sempre pré-centro germinativo e positivam CD5, tá certo? A característica genética principal é que ocorre uma translocação, na maioria dos casos, do 11-14, com uma superexpressão e hiperativação da ciclina D1, que regula o ciclo celular. Isso é importante para as características do linfoma do manto. E também ocorre a superexpressão do fator de transcrição SOX11. Raros são negativos para esse fator de transcrição. Isso determina um curso mais indolente, com transformação para leucemia mais frequente, menos envolvimento nodal e menor probabilidade de progressão. Então, assim, é importante a gente avaliar para a gente entender qual vai ser o comportamento do linfoma do nosso paciente, né? Determina. Falando um pouquinho do linfoma de Burkitt, é o mais agressivo. Tem também a origem no centro germinativo. O padrão histológico típico é aquele padrão em céu estrelado, proliferação de todos os elementos neoplásicos, prolifera tudo. Tem um Ki67 ali girando em torno de 100%. Um perfil imunohistoquímico positivando CD19, CD20, marcadores de células B, principalmente também BCL2 e CD10, tem expressão de gene de membrana, e translocações cromossômicas no 8q envolvendo o oncogene MYC, que são muito frequentes também no linfoma de Burkitt. E só bem rapidinho falando do linfoblástico B, é um linfoma de células B precursoras, daquelas que estão se diferenciando lá na medula. Pode ser precursor linfóide B ou T, mais comum no sexo masculino, segunda e terceira décadas de vida, então são em pacientes mais jovens. Tem características imunofenotípicas idênticas à da LLA, só que, apesar dessas características, ela tem um envolvimento exclusivamente nodal, geralmente com uma massa mediastinal. Se tiver acometimento da medula óssea com menos de 25% de blastos, é linfoma linfoblástico. Se tiver mais de 25% de blastos, seria LLA. E agora vamos adentrar na parte de genética molecular desses linfomas de células B, algumas especificações e atualizações mais estudadas atualmente. Voltando para aquele receptor que eu falei lá no começo da aula, o BCL, o receptor BCR. O receptor BCR, através da sua ativação, ele é capaz de ativar vias de sinalização envolvidas na ativação, proliferação e sobrevivência dos linfócitos B, tanto normais quanto patológicos. Então, ele está diretamente relacionado com a fisiopatologia dos linfomas B. Aqui falando só um pouquinho da formação do receptor, esse é o receptor BCR, certo? Desencadeando diversas vias de sinalização que são capazes de atuar diretamente na diferenciação e proliferação celular dos linfócitos B. A gente vai citar alguns deles e vocês vão conseguir associar melhor. Quando eu tenho a ligação do antígeno com o receptor BCR, eu tenho a ativação desse receptor. Ocorre uma cascata de fosforilação associada ao CD79A e B. Isso é muito importante para as vias de sinalização do receptor BCR. Através dessa fosforilação, ocorre um recrutamento de muitas tirosina quinase.
SIC, LIN, SRC, BLNK. Essas tirosina quinase atuam diretamente na fosforilação de moléculas cruciais, como a tirosina quinase de Bruton, a proteína quinase C e o fosfoinositidil 3 quinase PI3K. Essa fosforilação dessas moléculas são cruciais para desencadear uma cascata de sinalização que ativa ERK, NF-κ-beta e AKT, ativando fatores de transcrição, proliferação e quimiotaxia celular, diretamente ligada na oncogênese dos linfomas. Não sei se eu consigo aumentar aqui um pouquinho para vocês, mas só para falar das vias de sinalização, NF-κ-beta, e queria mostrar para vocês a tirosina, o BTK. Aqui, certo? Fazem parte de toda essa cascata de fosforilação, e a inibição de alguma dessas etapas, dessas cascatas de fosforilação, poderia conter a proliferação celular e ter um papel importante no tratamento dos linfomas B, principalmente os indolentes. A sinalização BCR também ativa CMYC, aumentando a glicólise e a biogênese mitocondrial, e isso estaria diretamente ligado ao crescimento e sobrevivência de células tumorais de linfomas, como, por exemplo, do manto folicular, Burkitt e zona marginal. Atualmente, muitas terapias têm sido direcionadas para essas vias de sinalização do BCR, como os inibidores orais de quinase e o mais conhecido por nós, o inibidor da tirosina de Bruton quinase. É aí que age os IBTKs. A gente não vê muito comumente BTK sendo usados no tratamento dos linfomas difusos de grandes células B, né? E assim, era uma coisa que eu me perguntava, mas por que essa abordagem não funciona para os difusos? Primeiro, porque frequentemente, os difusos têm mutação da CD79A e B, determinando superexpressão do BCR com seus níveis muito aumentados na superfície celular das células B e um grande aumento da sinalização NF-κ-beta. Então, isso seriam mecanismos de fuga para uma resposta adequada dos linfomas difusos de grandes células B e BTKs, por exemplo. E aí, especificamente falando dos linfomas double hit, eu acho que é uma entidade que todo mundo já pelo menos ouviu comentar um pouquinho, então a gente vai adentrar um pouquinho mais para falar sobre eles. Os linfomas double hit são uma categoria de linfomas não Hodgkin agressivos. Os linfomas difusos de grandes células B, de células do manto, linfoblástico e folicular podem ter essa característica de serem double hit, certo? O que é especificamente o double hit? Nos linfomas não Hodgkin podem haver rearranjos MYC em associação ou não a rearranjos BCL2 ou BCL6, certo? O linfoma double hit envolve a translocação entre o oncogene MYC e uma translocação envolvendo BCL2. Então, por isso, double hit, certo? Também pode haver uma associação do rearranjo MYC e BCL6, que é um pouquinho mais raro, ainda seria um linfoma double hit. E o linfoma triple hit seria o rearranjo MYC em associação com BCL2 e BCL6, que aí sim é ainda mais raro. Qual a importância da gente entender e estudar isso? Os linfomas double triple hit, primeiro que vamos diferenciar, né? Apenas a superexpressão imunohistoquímica de MYC, BCL2 e BCL6 nem sempre é, de fato, consequência de uma translocação cromossômica, certo? Quando eu consigo afirmar que eles superexpressam MYC, BCL2 e BCL6 pela imunohistoquímica, mas eu não consigo comprovar a sua translocação, né, de fato, a alteração genética, eu falo que são linfomas duplo expressores, certo? Mas para eu confirmar se tem realmente alteração citogenética, eu preciso fazer o FISH desses pacientes. Existe uma entidade nova que está sendo muito falada, que chama o linfoma de células B de alto grau. É um linfoma não Hodgkin que tem características intermediárias entre o linfoma difuso de grandes células B e o linfoma de Burkitt. Eu achei importante trazer para cá, porque cerca de 80% desses linfomas de células B de alto grau são double ou triple hit.
E eles têm realmente uma característica de maior agressividade. Então, daí a importância da gente observar e estudar cada vez mais e entender melhor como tratar essa entidade, esse tipo de linfoma com as translocações e alterações genéticas double triple hit, certo? Então, como é que eu dou o diagnóstico de double triple hit? Primeiro, eu vou pedir FISH para todo mundo, já que o diagnóstico envolve FISH? Não vale a pena. Eu tenho que avaliar aqueles que eu tenho. Eu acho que esse é o slide mais importante da aula, galera. Eu tenho que avaliar aqueles que realmente têm maior probabilidade de apresentar esse tipo de translocação. Todos os casos desse linfoma de alto grau, que eu citei antes, certo? Além disso, os linfomas difusos de grandes células B com elevada cinética proliferativa, aqueles que têm um KI67 acima de 80%, e todos aqueles que superexpressam na imunohistoquímica um MYC acima de 40% e um BCL2 acima de 50%. Isso é muito importante. Então, são para esses pacientes que eu vou solicitar o FISH para MYC, BCL2 e BCL6, a fim de comprovar essas translocações, porque isso vai determinar mudanças, provavelmente mudanças no meu tratamento, no meu prognóstico e no desenrolar, no desenvolver clínico do linfoma do meu paciente. Quais são as características dos linfomas double e triple hit? Eles são mais encontrados em pacientes idosos. A idade média ao diagnóstico é na 7ª década de vida. Isso atrapalha muito, porque são linfomas mais agressivos, que eu quero instituir tratamentos mais agressivos, mas às vezes meu paciente ele não é fit, ele não tem uma condição clínica de base capaz de tolerar tais tratamentos. Ele tem uma apresentação clínica agressiva, geralmente são doenças diagnosticadas em estágio mais avançado, geralmente tem um LDH muito aumentado e um envolvimento extranodal frequente e extenso. Porque são linfomas mais agressivos. A superexpressão do MYC aumenta ocorre um aumento da proliferação celular, um aumento de vias sinalizações pró-apoptóticas através de BIM+. Isso ocorreria em um equilíbrio, certo? Com o MYC aumenta a proliferação celular, mas também aumenta vias de sinalização pró-apoptóticas, eu teria um equilíbrio, eu mitigaria esse efeito proliferativo. Porém, quando eu tenho uma associação da superexpressão do MYC com alterações genéticas de BCL2 e BCL6, elas inativam essas vias apoptóticas ativadas pelo MYC. Ocorre impulso proliferativo mais descontrolado da superexpressão de MYC, maior agressividade e pior resposta aos tratamentos convencionais. É aí a importância dessa associação de alteração genética, MYC, BCL2 e BCL6, certo? E aí, como é que eu trato? Gente, os estudos atuais, eles realmente se baseiam apenas em séries de casos e observações retrospectivas. É tudo muito novo, tudo ainda muito difícil. E muito difícil de se estudar, de se estabelecer, se vai só incluir nos estudos superexpressores, ou se vai incluir realmente só mutações MYC, BCL6, BCL2 confirmadas por FISH. Então, são poucos estudos, mas eles já trazem alguns resultados que devem ser significativos para a gente. Como é que eu trato? Teoricamente, né, comprovado, assim, mostrado por esses estudos, existe uma fraca resposta ao R-CHOP. Uma maior agressividade clínica, uma sobrevida média de aproximadamente 2 anos, uma semelhança genética parcial com linfoma de Burkitt. A gente precisa fazer profilaxia do sistema nervoso central e até agora não foram vistos benefícios do transplante em primeira remissão. Mas por que agressividade? Por que essa baixa resposta ao R-CHOP? Ainda não temos grandes respostas com relação a isso. Bom, uma análise retrospectiva feita em 2022 na China, com 106 pacientes double hit, utilizaram alguns esquemas de quimioterapia e compararam eles com o R-CHOP e viram que houveram taxas mais altas de remissão completa, melhor tolerância, especialmente em idosos, no uso do RDA-EPOC, comparado a R-CHOP, Percevad e R-Codoximipac. Existe o MD Anderson publicou a experiência que eles tiveram lá com 56 pacientes, também apenas analisados retrospectivamente, que viram que houve remissão completa em mais de 20% de pacientes tratados com R-CHOP, mas em comparação com o RDA-EPOC, o RDA-EPOC foi 68% de remissão completa. E aí é um valor, um dado bem considerável. E aí, tem uma coisa muito nova também, sendo bastante estudada, da associação do
double hit, mutação BCL2 e triple hit, que teriam características clínicas e moleculares semelhantes, com resultados prognósticos semelhantes, um pouquinho diferente do double hit quando a mutação envolve o BCL6, que determinaria a presença notável apenas após um regime intensivo de QT, mas mais estudos precisam avaliar isso. Então, assim, só para reforçar a importância, né, assim, de mais estudos com linfomas double hit, triple hit, a importância da gente se atentar para sempre que possível solicitar os fiches, investigar, avaliar, porque determina pior prognóstico e muito provavelmente isso vai ser consolidado em próximos estudos prospectivos, né, trials, quem sabe no futuro, para determinar realmente a necessidade de instituir tratamentos mais agressivos de primeira linha, devido a menores taxas de remissão completa, menor sobrevida nos casos de pacientes double e triple hit. Então, é importante a gente lembrar de pesquisar sempre que for indicado, sempre que a gente tiver acesso, para entender como vai ser o comportamento desses linfomas nos nossos pacientes, tratar nossos pacientes de forma mais adequada e aguardar aí os novos estudos para ver se o que a gente pensa e o que a gente acha se consolida. Era isso. Parabéns aí, Laís. A tua apresentação foi muito boa, viu? O doutor Fernando pediu para eu moderar que ele precisou dar uma saidinha. Eu acho que tu abordou bem aí a questão de toda a parte molecular, né, a ontogenia de linfócito, que eu sempre reforço, né? Não adianta nada a gente fazer, assim, receber resultado de biópsia, fazer tratamento se a gente não entender a ontogenia. Então, acho que você fez um resumo muito bom. Falando um pouquinho aí da parte mais clínica, né, da parte mais de tratamento, reforçando isso que você falou, né? Para linfoma indolente, a gente tem mais evidência, mais robustez de evidência para a inibição da via do receptor de célula B, seja através da inibição da tirosina quinase de Bruton, como da PI3K. Então, você pega aí para linfoma folicular, zona marginal, enfim, uma série de linfomas indolentes, a gente tem o benefício comprovado realmente da inibição dessa via. Ao passo que os linfomas agressivos, isso não é muito ainda bem estabelecido, né? Tanto por esse mecanismo que você comentou, e por uma falta de evidência clínica que acaba se correlacionando. E aí, quando a gente está falando dos linfomas agressivos, a gente está tendo algumas mudanças de paradigma, né? Então, os linfomas double triple hit, eles já são uma entidade realmente própria na OMS. A gente não tem mais aquela ideia de que é um difuso com a expressão molecular do MYC, do BCL2 ou BCL6, ou um Burkitt com essa mesma expressão. Não, é uma entidade clínica diferente. É um linfoma B de alto grau, com a expressão do MYC mais o BCL2 e o BCL6. E é isso mesmo que você falou. R-choque não cabe em todo mundo. A gente sabe que o desfecho para esse paciente é muito ruim, né? E o que a gente tem de evidência realmente mais, assim, digamos assim, robusta, né? Não é uma coisa muito bem consolidada. Mas é de que esse paciente precisa de um tratamento mais intensivo, como, por exemplo, com o RDE-POC, né? Um protocolo de quimioterapia com dose ajustada e intensificada. Mas, obviamente, isso aí é um cenário que ainda está em desenvolvimento. Quando a gente fala de linfoma agressivo, de linfoma difuso, talvez a gente ainda vai descobrir mais entidades moleculares. Existem até alguns estudos que mostram que o difuso ele tem uma tendência, na verdade, a se fragmentar em várias doenças, de acordo com o perfil molecular específico. Então, aí no futuro próximo, talvez a gente consiga individualizar cada vez mais o tratamento nesse cenário. Gente, eu queria abrir discussão aí para alguém da plateia, se alguém tiver alguma dúvida também, fique à vontade de falar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, falar algo? Professor, no nosso contexto, né, na nossa realidade, a gente não tem os fiches para determinar double hit ou triple hit. O que a gente consegue ver muito é o se é expressor ou se não é expressor. Nesse caso, faz sentido também tratar de uma forma mais agressiva ou não? Boa pergunta, viu, mano?
O que acontece? A gente tem uma entidade que é diferente do double triple hit, que são os double expressors, né, os duplos expressores. Aquele paciente que ele tem a expressão na imunistoquímica do MYC, do BCL2 ou BCL6, né? Mas não necessariamente ele tem essa alteração molecular. Esses pacientes, eles são um perfil de pacientes diferentes dos double triple hit, tanto é que a gente vê que tem até diferença na célula de origem. Os duplos expressores, que são esses que só expressam na imunistoquímica, eles classicamente são uma célula de origem de célula B ativada, enquanto que os double triple hits, eles são do centro germinativo. E aí, realmente, ele tem uma evolução clínica mais desfavorável, mas a gente não tem nenhuma evidência para intensificar tratamento. Ao contrário dos double triple hit, que já existe uma tendência. Nos duplos expressores, infelizmente, a gente não tem isso muito bem estabelecido. E aí é como a Laís falou, assim, a gente vai fazendo nossas adaptações, né? Nós não temos a pesquisa do FISH para BCL2, para MYC, mas a gente vai inferindo no quadro do paciente. Aquele paciente que tem um RPI alto, tem muita doença extranodal, ele tem um KLE7 altíssimo, e ele tem uma infiltração externa central. Então, através de algumas inferências, você consegue supor que ele possa ter esse perfil de linfoma B de alto grau do triple hit, né? Então, assim, é um pouco complicado nesse contexto, a nossa avaliação é um pouco mais subjetiva, mas eu acredito que a gente tenta sempre individualizar nesse sentido, né? Talvez oferecer um protocolo de quimio mais intensa, com intensificação progressiva, né, como é da EPOC, nesse perfil de paciente. Obrigada. Gente, acho que é isso, então, tá? Qualquer coisa, estamos aí à disposição para dúvidas. Se alguém quiser falar mais de alguma coisa, última chance. Tu quer concluir, Laís? É só agradecer mesmo, Rafael. Eu acho que é um tema que foi muito interessante a gente trazer. A gente vem discutindo nas últimas aulas o linfoma difuso, de grandes células B, e é um tópico assim, muito atual, que já me gerou algumas dúvidas, que é sempre importante a gente estar falando, estar se atualizando, e relacionar isso com a ontogenia, com o diagnóstico, com a genética molecular. Eu acho que é bem importante para a gente estar bem ciente e sempre levando em consideração. Espero que em breve a gente consiga fazer FISH, mas enquanto a gente não vai fazendo, a gente consegue adequar e pensar no melhor tratamento para o nosso paciente de uma forma individualizada. Acho que é isso mesmo. Muito obrigada. Maravilha, Laís. Um ótimo resumo aí, meus parabéns. E, gente, um bom dia para todos. Até mais.